Bom dia. Pessoal, é uma satisfação para mim estar aqui hoje com vocês. Agradecer a instituição pela iniciativa, por trazer um tema tão importante. Meus alunos e as pessoas que tratam comigo em sala de aula sabem, porque uma parte da minha disciplina eu falo também de saúde mental, e o quanto isso é essencial para a vida, para a sobrevivência, para a saúde da gente. E principalmente num momento como esse que a gente vem passando, infelizmente, coisas muito ruins aconteceram. E dentro da escola, a escola é um lugar que a gente tem que ter a ideia de segurança e não de insegurança. A escola é um lugar protegido. E a gente tem que trazer exatamente esse contexto para a nossa realidade. Então, esse tema do impacto da saúde mental, da violência na saúde mental, é muito determinante para a gente se entender, para a gente entender o outro e para a gente fazer alguma coisa, algum movimento que gere benefício, que gere mudança. Então essa seria a ideia central aqui da gente hoje. Então, como eu falei, agradecer a todos que propiciaram esse momento, a todos que estão aqui. Felizmente, isso é uma coisa também importante, essa palestra vai ficar gravada e você pode acessar posteriormente, e aí você pode ver conteúdo, você pode fazer um print da tela, tirar alguma coisa que no momento não houve a oportunidade de ser discutido, você pode ver posteriormente e também deixar acessível para todo mundo, para todos que puderem, muitos estão em sala de aula, não puderem estar aqui nesse momento, mas o fato de estar na plataforma, qualquer aluno, qualquer técnico, professor, qualquer outra pessoa pode acessar posteriormente e assistir. Então, isso é uma vantagem também. Vamos lá. Então, o impacto da violência na saúde mental. Eu sou o professor Glauco Barbosa de Araújo, sou professor daqui da instituição já há algum tempo, e também sou psicólogo clínico também já há algum tempo, Só há algum tempo. Então, a gente tem um pouco de experiência com saúde, e também um pouco de experiência com sala de aula, e é exatamente isso que a gente vai trazer, coletando algumas informações importantes e fazendo uma estrutura que sirva para compreensão e para também, como eu falei, ações. O que é que a gente vai fazer depois disso? Então, eu fiz aqui um pequeno roteiro para a gente se basear no que é que a gente vai fazer agora de manhã. Então, nós vamos definir violência, saúde mental. E aí eu sempre faço esse caminho, porque é a maneira também como eu penso, eu acho que é uma maneira também como faz com que as pessoas entendam melhor o que está acontecendo. Então, tudo que acontece com a gente é resultado do cérebro da gente. Então, o cérebro, para eu me movimentar, para eu falar, para eu enxergar, para eu respirar, o cérebro tem que funcionar. Se ele não funciona, nada acontece. Então, como é que essa violência gera impacto nesse cérebro da gente? E assim sucessivamente. Então, vamos falar sobre como é que ele reage às consequências da violência, ansiedade, estresse, depressão, que são consequências graves da situação de violência, e o que fazer. Então vamos lá, definição de violência pela Organização Mundial de Saúde. Considera o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio ou contra outra pessoa, ou contra um grupo, uma comunidade, que possa resultar uma probabilidade de morte ou de algum tipo de dano. Ou seja, quando eu tenho alguma ação que provoca em pessoas ou em grupos algum tipo de dano, eu estou gerando uma violência. Infelizmente, nas nossas escolas, essa violência cresceu muito em um tempo muito curto, certo? De 2019 para cá, muitos episódios aconteceram de violência em escolas, que não era tão comum se você olhar ao longo do tempo, certo? Então esse movimento aconteceu e isso chocou a todos nós, Isso é um negócio complicadíssimo, você imaginar que crianças e adolescentes estão sofrendo algum tipo de violência e, nesse caso, uma situação extrema ou situações extremas, isso mexe com a cabeça da gente. Eu sou pai, eu sou professor, então isso mexe com a minha cabeça, isso mexe com a cabeça de cada um aqui. Então a gente quer, na verdade, a segurança. Então, esses números mostram que, no segundo semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano, ocorreram 7 eventos. Então, muitos eventos ocorreram num período muito curto de tempo, ou seja, é como se a coisa tivesse piorado bastante.
E é esse o impacto que a gente tem que ver, é isso que a gente tem que interferir. O que seria a saúde mental? A saúde mental não é a ausência de doença. Ela tem a ver com um bem-estar, ela tem a ver com uma situação muito mais complexa do que simplesmente não estar doente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então não é só não estar doente. Você precisa estar ativo, você precisa estar produtivo, você precisa estar envolvido com a realidade na qual você está inserido. A saúde tem relação com isso. Então, como eu falei, não são ausências de doenças. Antigamente se associava muito à saúde a você não estar doente. Mas não, você pode também não estar envolvido, você pode não estar produtivo, você pode não estar fazendo uma série de coisas que são essenciais para o seu bem-estar e para o bem-estar dos outros também. E a gente também tem que entender que nós sempre vivemos em grupo, como acontece aqui, como acontece na casa da gente, como acontece com os amigos da gente. Então a gente está sempre participando de atividades junto com outras pessoas. E a nossa condição vai influenciar a condição dessas outras pessoas. Então, o que é que acontece com a cabeça de alguém que passa por algum tipo de violência? A gente tem que entender que, primeiro, a cabeça da gente, o nosso cérebro, ele é resultado de um percurso longo. Então, o ser humano existe há muito tempo e esse cérebro foi se desenvolvendo, foi evoluindo, certo? Foi crescendo de tamanho, inclusive. O nosso cérebro hoje é 3 vezes maior do que quando a gente começou a existir no planeta. E esse tempo inteiro que a gente foi se desenvolvendo e evoluindo, nós lidávamos com coisas práticas. É muito importante fazer essa associação. A cabeça da gente, ela foi projetada para adaptar a gente ao meio, para fazer com que a gente sobreviva às situações do dia a dia. E o dia a dia do ser humano era muito relacionado a coisas óbvias, práticas, ou seja, a gente vivia em caverna, a gente vivia na floresta, a gente vivia espalhado no planeta. A gente não tinha cidades ainda, a gente não tinha supermercado, a gente não tinha carro, a gente não tinha avião, nada dessas coisas. Então o homem, ele reagia a um ataque de um animal, ele reagia a um conflito com outro grupo, ele reagia à fome, ele reagia ao frio. Então a gente estava o tempo todo desafiado por situações que atrapalhavam a nossa sobrevivência. E aí nosso cérebro se projetou para lidar com essas coisas. Então nós, hoje, construímos uma realidade totalmente diferente, 10 mil anos para cá, que a gente criou as cidades e as coisas foram se transformando, e a tecnologia e tudo que a gente tem hoje como uma realidade que é totalmente diferente do que os homens das cavernas e os índios viveram. Então o nosso cérebro está tendo problemas para se adaptar a essa nova dinâmica, porque ele não foi projetado para viver no contexto que a gente vive, ele foi projetado para viver num contexto semelhante a esse daqui. Então o que é que acontece? Está aqui o cérebro da gente, ele está conectado a todo o nosso corpo, não tem nenhuma parte do nosso corpo que não esteja conectada ao nosso cérebro, e ele usa substâncias químicas para funcionar. Então, quando há alteração nessas estruturas ou nessas substâncias, acontece problema com a gente. Então, a gente sempre tem que entender isso. Quando alguma coisa na nossa cabeça muda, ou alguma coisa no nosso sistema nervoso central muda, a gente muda também. Seja para melhor ou para pior, vai depender do que está acontecendo. Então, essa imagenzinha aqui, ela mostra o impulso nervoso seguindo. Então ele vem de um neurônio, passa para outro e vai sucessivamente. Se isso não acontece, a gente não pensa, a gente não anda, a gente não fala, a gente não faz nada. E para que isso aconteça, essas estruturas precisam estar funcionando, precisam estar nos seus lugares, precisam ter sido formadas adequadamente. Então, existem estudos hoje que eu vou mostrar para vocês que fazem o quê? Que pegaram crianças que infelizmente foram vítimas ou sofreram violência e foram estudar o cérebro delas. E começou a ver que essa violência começou a criar problemas no cérebro dessa criança, modificar estruturas fisicamente no cérebro dessa criança, desse adolescente.
E isso vai gerar um problema na saúde, no bem-estar e no comportamento. Então, vê só. A gente se desenvolve a partir de fatores genéticos e ambientais. Isso aí todo mundo sabe, isso é um consenso. Os fatores genéticos, eles trazem uma fórmula que ela vai interagir com o meio e vai construir o indivíduo. Só que, como é que a gente se constrói, na verdade? A gente se constrói a partir das nossas experiências. As nossas experiências vão formar nossas redes neurais. Essa imagem aqui ilustra como fossem as fiações que existem dentro do nosso cérebro. Cada fiozinho desse aqui, que na verdade são neurônios, eles conectam o cérebro como um todo. Então o nosso cérebro ele funciona de uma maneira bem harmônica, bem estruturada, e todas as áreas cerebrais se comunicam com outras áreas. Se eu alterar essas estruturas, eu altero o pensamento, eu altero a memória, eu altero a emoção, eu altero o comportamento, então eu altero a pessoa. Então foi exatamente isso que os estudos mostraram. Eles começaram a alterar algumas estruturas, como se fosse uma forma do cérebro se defender, e essas estruturas geram problemas. O nosso desenvolvimento, ó, essa linhazinha verde aqui, ó, que é a massa cinzenta, a estrutura, essa parte que pensa, que a gente raciocina, certo? Vamos ver aqui, ela está aqui, ela vai se desenvolvendo a partir de 1 ano, ela dá uma acelerada e ela vai até mais ou menos o seu ápice aos 12 anos de idade. Ou seja, essa é a fase mais importante da vida da gente, que é quando o nosso cérebro está se configurando, ele está aprendendo a funcionar. Ele está criando essas redes neurais, e essas redes neurais fazem com que a gente faça qualquer coisa, com que a gente pense, com que a gente fale, com que a gente age, enfim. Então, quando eu sou exposto à violência, principalmente nesse período da vida, eu começo a criar um cérebro com problemas. Ele vai se desenvolvendo com problemas. Esse é o grande ponto que a gente tem que entender. E é exatamente a fase da vida onde ele mais se desenvolve. Então, esse momento da vida tem que ser protegido, tanto pela família, como pela escola, como por todas as situações. Porque quando não é protegido, isso gera um problema muito sério. Porque o cérebro da gente ele é todo articulado, pessoal. Cada área do cérebro ela tem uma função, ela se articula com outra, ela faz uma coisa. Por exemplo, o nosso pensamento, nossa lógica, nossa atenção, nossa capacidade de se expressar, está relacionada a essa parte aqui da frente do nosso cérebro. A nossa memória, tá? Nossas lembranças e muitas emoções está relacionada a essa parte daqui na lateral. Essa parte aqui de trás do cérebro está relacionada à nossa visão, por exemplo. Então, isso é uma estrutura toda integrada, certo? Aqui ele está mostrando onde é que, por exemplo, aqui, ó, movimento de escrita, tem uma área do cérebro que é para a gente escrever. Memorização, ó, tem uma área do cérebro que é para memória. Visual, reconhecer objetos, a área motora dos nossos movimentos. Então, o cérebro ele é todo bem montado, todo bem articulado para que a gente funcione adequadamente. Ou seja, eu não posso construir isso de maneira errada, porque se eu construir isso de maneira errada, eu vou funcionar errado. Então, essas areazinhas aqui, ó, esse hipocampo, essa areazinha aqui que eu estou mostrando, essa azul, e essa pontinha aqui vermelha, a amígdala, ela é determinante na questão da violência, das reações, de como a gente se sente. Isso é um ponto-chave. Então, essas estruturas aqui, elas são responsáveis pela nossa reação emocional. Então, toda vez que eu reajo, toda vez que eu faço alguma coisa, eu só faço emocionalmente porque essa região aqui é ativada. Se ela não for ativada, eu não tenho reação. Fizeram um estudo com ratos e tiraram a amígdala do rato. Tem a amígdala da garganta também, viu? Mas essa é a da cabeça. Tiraram a amígdala do rato e colocavam o rato na frente de um gato. E o rato ficava lá de boa. Ele simplesmente olhava para o gato assim, não estava nem aí. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de reagir. Ele perdeu a capacidade de, diante de uma situação de medo, ele fugir. Por quê? Porque a parte do cérebro dele que faz isso, ele não tem mais. Então, no caso do ser humano, ele não vai ser retirado isso, e nele vai deixar de ter essa região, mas ela vai funcionar com defeito, quando ele é exposto à violência.
Então, só marcando bem isso aqui, ó. O cérebro ele é todo interconectado, ele usa neurônios e substâncias, e isso é que faz com que aconteça tudo com a gente. Então, é um órgão fascinante, porque ele é o único órgão que a gente tem que sabe que ele existe. Ou seja, eu até brinco com isso. Um fígado não sabe que o fígado existe, mas o cérebro sabe que ele existe. Por quê? Porque a consciência da gente existe por conta do nosso cérebro. Então, mexer nisso aqui é muito perigoso. Tanto é que um neurocirurgião ele tem uma série de cuidados quando ele vai fazer uma cirurgia em alguém, porque se ele atingir determinadas áreas do cérebro, a pessoa pode perder uma função importante ou morrer. Então, uma pessoa que mexe ali dentro, ela tem, além de ser muito bem capacitada, ela tem uma série de critérios que ela tem que respeitar para não provocar problemas graves e efeitos indesejáveis numa pessoa que faz uma cirurgia. Então vamos lá, como é que esse cérebro reage? O que é que acontece quando a gente é exposto à violência? E o problema hoje é que a violência, assim, ela está virando uma coisa como se fosse comum, né? Normal, natural, é assim mesmo. E a gente não pode aceitar isso, não pode ser assim mesmo. A gente vê inúmeros programas, sites e redes que ficam batendo naquela coisa o tempo inteiro, né? Mostrando a violência, repetindo a violência e causando um looping, uma coisa que não para. Então, como eu estava comentando antes, a nossa reação emocional está muito associada a essa área do cérebro chamada amígdala. Ela é responsável pela reação de estresse, a reação de ansiedade, a reação emocional. Então, toda vez que eu tenho medo, que eu faço alguma coisa, que eu reajo de alguma maneira, essa região ela está ativa. Se de repente acontecesse um barulho, alguma coisa muito intensa aqui, a reação que a gente teria imediata seria provocada por ela. Certo? Então, pum, estoura alguma coisa aqui e todo mundo fica em alerta. Esse alerta que a gente teve só aconteceu porque essa região foi ativada. Certo? Problemas nessa região é problemas na maneira como eu reajo emocionalmente. Então, vê só. Um estudo em Harvard, em 2016, ele investigou várias regiões do cérebro e como essas regiões eram afetadas pela violência, certo? Maltratos reduzem o volume do hipocampo. O hipocampo é essa regiãozinha aqui, ó. O que é que o hipocampo faz? Somente ele mexe com a memória, com a aprendizagem e com a emoção. Só isso. Então eu estou reduzindo a área do cérebro que é responsável pela memória, aprendizagem e emoção. Ele aumenta a ativação da amígdala, que é essa área que eu mostrei, está aqui, ela aqui de novo, ó. Então ele aumentando essa ativação dessa região, a pessoa vai ter mais reações emocionais do que deveria ter. Aquela coisa de ficar hipervigilante, com medo, ligado, agoniado e rastreando as coisas. Então isso começa a acontecer com muita frequência, isso vai estressando e adoecendo a gente. Por quê? Porque eu estou em alerta. Por que eu estou em alerta? Porque eu estou em alguma iminência de perigo. Então o cérebro lê o perigo, esse perigo pode ser imaginário ou pode ser real, e começa a ativar alertas. E esses alertas vão alterando, ou seja, essa região passa a ser mais usada do que deveria ser. E aí uma série de estruturas, de fibras e conexões que existem dentro do nosso cérebro que a violência vai começar a alterar. Por exemplo, o que essa imagem quer dizer? Aqui, esse ponto verde aqui é uma região que tem muita relação com memória e emoção. Esse cérebro aqui seria de uma pessoa que não é exposta à violência, ou pelo menos não é exposta regularmente à violência ou à violência intensa. E essa área aqui, essa imagem aqui, é de uma pessoa que é exposta à violência. Veja o que o cérebro está fazendo. Veja quantas respostas e conexões tem aqui. E veja como é que está esse lado de cá. Ou seja, o cérebro está o tempo todo reagindo emocionalmente. Aí a gente vai para outra região aqui, ó, na parte da testa aqui, quando a gente pensa, atrás da nossa testa, né? A testa não tem neurônio, não. Quando a gente pensa, quando a gente raciocina.
Então, uma pessoa que não está exposta à violência, essa área está extremamente ativa para eu pensar, para eu raciocinar, para eu entender. E uma pessoa que está exposta à violência, como é que essa região está? Praticamente desativada. Por quê? Porque dentro da violência tu tem que pensar, não. A gente tem que reagir. E a gente só tem duas reações básicas. Ou a gente parte para a luta, ou a gente foge. Isso é a reação básica da gente. Então, o cérebro dessa pessoa que está exposta à violência está muito conectado a emoções o tempo inteiro e pouco conectado ao pensamento e à lógica. Ou seja, a ferramenta que faz diferença para a gente funcionar de maneira saudável está quase desligada. Vê como é diferente. Isso é estudo, instituição séria, referência do mundo todo. Então, assim, você começa a alterar a maneira como você entende os problemas. É como se os problemas, a velha tempestade em copo d'água. Um problema pequeno passa a ser muito grande. Porque o meu cérebro está acostumado a ver problemas grandes. E ele começa a ativar, ou seja, um estímulo pequeno que ativaria uma resposta de média para leve, vai ativar uma resposta alta. Por quê? Porque essa região emocional está ativa demais. Então aqui são as mesmas referências, só mostrando a questão do cérebro. Essa parte verde é o nosso raciocínio, é a parte mais complexa do nosso pensamento. Essa parte verde, todinha aqui, ó. E aqui está a amígdala, aqui está o hipocampo. Entre essas regiões existem muitas conexões. Essas conexões aqui das regiões pré-frontais com a amígdala, que envolve cognição, pensamento e impulso. Então, quando essas conexões são falhas, por exemplo, a pessoa fica mais impulsiva. Uma pessoa mais impulsiva está mais sujeita a atos violentos, por exemplo. Por quê? Porque eu não raciocino antes de fazer. Então, o que é importante aqui? É mostrar que é uma coisa que a gente sabe, que é lógico, que qualquer pessoa que é exposta à violência, ela vai ter problema, mas agora a gente sabe o que está acontecendo, e que os neurônios estão mudando, e que o cérebro dessa pessoa está ficando diferente. Exatamente na fase daquela fase da vida, que é onde o cérebro mais se desenvolve, que eu mostrei no começo. De 1 aos 12 anos, por exemplo. Um estudo aqui do Brasil, ó, do Instituto do Cérebro e da PUC lá do Rio Grande do Sul. Eles estudaram 140 jovens, desses 140, 50 deles eles fizeram neuroimagem, para ver para o cérebro como funcionando. Observaram que ao vivenciar ou testemunhar algum tipo de violência, porque veja só, aqui eram crianças e adolescentes que foram expostos à violência ao longo da vida. Aqui, eles pegaram pessoas que também foram expostas ao longo da vida, mas também pegaram pessoas que viram um episódio de violência, alguma situação específica, e não ao longo da vida. Por exemplo, ela não vivia apanhando e sendo maltratada em casa. Ela estava na escola e via um colega batendo em outro, por exemplo. E mesmo em determinados eventos, ou em poucos eventos, há resposta cerebral. Ou seja, o cérebro se modifica até com poucos eventos de violência. Porque assim, pessoal, a violência ela é uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, se a minha sobrevivência está ameaçada, eu tenho que ter alguma reação para me proteger. Então, o cérebro reage com muita intensidade a esse tipo de situação, porque ele tem que sobreviver, ele não pode deixar a pessoa morrer. Então, ele tem que se programar, ele tem que fazer alguma coisa. Esse é que é o grande ponto. Os pré-adolescentes examinados, sim, a idade entre 10 e 12 anos, certo? Os pré-adolescentes examinados sofreram interferência na capacidade de reconhecer expressões faciais. Quase 80% desses adolescentes, quando eles mostravam várias expressões de alegria, tristeza, raiva, medo, satisfação, expressões emocionais que a gente faz na nossa rotina. Então, eles mostravam as imagens. Eles erravam, eles não sabiam se aquilo era raiva ou se era medo, se era tristeza ou se era alegria. Eles tiveram uma grande dificuldade de reconhecer as expressões nas faces das fotografias que eles viram. Qual é a explicação disso? É como se fosse assim. Como eu estou sendo exposto à violência, e a violência tem expressões marcantes, né?
as pessoas que estão em atos violentos, elas têm expressões marcantes. Então o cérebro desligava. É como se o cérebro não quisesse reconhecer para não ver a violência, como se ele estivesse desligando um botão. Aí esses adolescentes passavam a não perceber mais a diferença entre emoções, chegando a errar 80% das respostas. Foi assim, mais de 80% dos adolescentes presenciaram alguma situação de violência. Desses 140 aqui que eles estudaram. Ou seja, 80% desses garotos, dessas garotas, dessas crianças presenciaram violência recentemente. Desses estudados, quase um quinto deles sofrem maltrato regularmente. São maltratados, em geral por familiares. Então, essa parte social do cérebro, ela fica atrapalhada. Ela não vai funcionar mais direito. Por quê? Porque eu começo a ver a violência como uma coisa normal. Então, o cérebro, ele começa a emitir como fosse um cuidado. Ei, cuidado, não faz isso não. E começa a desligar. Aí ele desliga, para eu não ver essa emoção, como se fosse uma forma de poupar você dessas reações extremas. Ou seja, eu estou bagunçando a cabeça de uma pessoa que está em pleno desenvolvimento. Então, e a escola é um lugar seguro, muito seguro. Deixa eu voltar aqui rapidinho. De 2002 até hoje, foram 22 ataques em escolas. Se você pegar qualquer comparação com qualquer outra situação em qualquer outro lugar, vai ter muito mais violência do que dentro da escola. Então a escola é um lugar seguro de fato, não é um lugar inseguro. O problema é que quando acontece alguma coisa, é a mesma lógica quando um avião cai. Quando o avião cai, gera toda uma comoção, porque as pessoas que estão ali dentro morrem, e morre muita gente de uma vez só. Então quando você vê um ataque a uma criança, é um negócio que mobiliza as pessoas, que gera um impacto muito forte. Mas a escola é um lugar seguro. Agora, infelizmente, está acontecendo algo muito intenso. E a gente tem que tomar as rédeas disso. E a primeira rédea que a gente toma é fazendo o que a gente está fazendo hoje. É entendendo, conhecendo o que está acontecendo. Sem informação, sem conhecimento, a gente não pode fazer nada. Então o cérebro começa a ter um cuidado que não deveria ter. E a desligar para poupar essa pessoa. Para poupar essa criança, esse pré-adolescente. E mais um estudo que foi feito na Espanha. Ele mostrou o quê? Tem um hormônio que está associado ao estresse, chamado cortisol. Esse hormônio, ele influencia no ritmo cardíaco, na respiração, na glicose, a quantidade de açúcar no sangue, na concentração, ou seja, ele tem funções essenciais para a nossa sobrevivência. Então, as pessoas que estão expostas a violências e a maus tratos, elas modificam a neurobiologia da resposta do estresse, alterando esse hormônio. Aqui, mostrando, uma areazinha lá no meio do cérebro, que libera um determinado hormônio, que passa para outro hormônio que controla o cortisol. Então, essa região aqui da hipófise, que está associada ao hipotálamo, que é uma região bem essencial do nosso cérebro, ela também está sofrendo alteração e está liberando quantidades inadequadas de hormônio para que a gente consiga responder às situações de violência. Então, ou seja, o negócio está ficando totalmente bagunçado. Vê só, aqui eu estou falando de hipotálamo e a hipófise. Aqui a gente viu córtex pré-frontal, amígdala e hipotálamo. E aqui a gente viu uma série de redes neurais. Ou seja, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É porque são estudos diferentes que mostram coisas diferentes, mas tudo isso está acontecendo. Então, quais são as consequências?
o cérebro se desconecta, ou seja, ele passa a não agir como ele deveria agir. A fisiologia fica desregulada, ou seja, a frequência cardíaca, o ritmo respiratório, a tensão muscular, tudo isso fica desregulado no corpo. Você altera o sono e a ansiedade, então as pessoas começam a ter problemas para dormir. E é interessante esse negócio de sono, né? A gente começa a ter problema para dormir, aí acontece o quê? Aí a gente vai, não conseguiu dormir. Aí foi dormir só, sei lá, 1 hora, 2 horas da manhã. Aí tem que acordar no outro dia, porque tem que trabalhar e seguir a vida. Aí a gente acorda. Aí a gente começa a querer compensar o sono durante o dia. Qualquer brechinha que a gente conseguir, a gente vai lá e dorme. Aí, quando a gente dorme durante o dia, a gente compensa uma parte do sono que a gente perdeu. Aí quando chega de noite, a gente está sem sono para dormir. Aí alonga o sono de novo. Aí no outro dia, compensa novamente. Isso vira um loop. Aí daqui a pouco você não consegue mais dormir direito. E boa parte disso é por conta desse comportamento. De você não dormir à noite e dormir de dia. Então você troca. Ou então começa a acordar mais tarde. Então tem pessoas que dormem a quantidade normal, dormem 7 horas por dia. Mas dorme, sei lá, 5 horas à noite e 2 horas durante o dia. Só que isso está ruim para ela, porque está atrapalhando a vida dela. Mas a quantidade de sono está normal. Ou seja, ela está fazendo isso da maneira errada. E aí aí fica o sono cada vez mais atrapalhado. E a ansiedade, né? Uma palavrinha doce, estresse e ansiedade, né? Ela está o tempo todo na ponta da língua da gente. Estou ansioso, estou estressado, estou ansioso, estou estressado, estou preocupado e assim sucessivamente. Esses jovens, eles têm mais autolesões, eles se machucam. Eles machucam o próprio corpo. Isso é como se fosse uma forma de botar essa energia para fora. Só que de uma maneira errada, uma maneira inadequada. Essas pessoas são mais suscetíveis a vícios e elas usam mais substâncias do que as outras pessoas. Elas são mais impulsivas, ou seja, você está gerando um problema gravíssimo numa das fases mais importantes da vida. Só notícia ruim, né? Mas a gente vai melhorar isso daqui a pouco, certo? Mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Não é porque a gente quer passar notícia ruim, não. A gente gosta de passar notícia boa. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, a criança que sofre violência aumenta as possibilidades de desenvolver transtorno mental. E esse transtorno tende a ser mais grave. Ele não só aumenta a chance de desenvolver os transtornos, como esses transtornos ficam mais graves ao longo da vida. O que é que isso tudo quer dizer? Todos sabemos que a violência afeta a saúde. Isso não é novidade. Porém, agora a gente tem os estudos que mostram como. Se eu sei como, eu também posso interferir de uma maneira em termos de saúde. O cérebro sofre modificações e ele fica doente ou desestruturado ou exagerando coisas ou deixando outras coisas de lado. Então isso é um grande problema que vai acontecer com o cérebro de quem está sofrendo violência. E isso pode gerar problemas psicológicos e altera a maneira de enxergar a realidade. Eu altero a percepção. A forma como eu enxergo as coisas fica modificada. Eu vejo coisas que não existem. Não é ver assim fisicamente, é interpretar. Por exemplo, uma situação que um perigo... Vou usar um número aqui só para a gente pensar. O perigo seria 3. Eu faço a leitura de 8. Então eu vou reagir como 8, porque foi a leitura que eu fiz. Mesmo o perigo só sendo 3. Então a intensidade muda, então a reação muda, então fica toda uma desproporção. Fica realmente desregulado. E a escola, hein? No meio de tudo isso? São desafios. Por quê? Porque isso é real. E a gente tem muita violência doméstica, a gente tem muita situação de condições financeiras, de saúde, de negligência, que isso também é uma forma de violência. A violência muda a mente dos jovens. Uma proporção deles começam a ver a violência como uma coisa normal e até necessária. Eu preciso agir assim, senão vão fazer tal coisa comigo. Então eu começo a me defender de coisas que não estão acontecendo e me defender voltado para a violência, voltado para comportamentos mais extremos.
O preconceito, ele é um grande problema, né? Porque o nome já está dizendo, preconceito, eu faço um conceito antes de saber. Então, homofobia, misoginia, apologia ao nazismo e coisas assim absurdas que vão sendo estimuladas pela violência. A violência aumenta tudo isso aqui. O ódio às mulheres, enfim. E a gente tem uma rede gigantesca na internet que conecta essas pessoas. Então eu estou pensando uma coisa que a gente chamaria de maluquice, que é fazer um ato violento dentro de uma escola. Mas eu vou achar um bocado de gente para conversar com essas pessoas sobre isso e me ajudar a planejar. E ainda vão me dar dicas do que fazer. Então tem uma rede para isso. Então uma das intervenções que precisa ser feita é com inteligência. Ou seja, você precisa rastrear isso aqui. E identificar onde é que essas pessoas estão fazendo isso. Não só tem adolescente aqui não, tem adulto também envolvido nisso, que tem um impacto e influência nesses adolescentes. Então aqui é a questão de trabalho de polícia mesmo, de polícia federal, polícia civil, que tem acesso a essa, tem como rastrear isso na internet. Porque isso é crime, isso é um extremo. Outra coisa é a vingança ao bullying. Então eu vou me vingar de alguém que fez alguma coisa comigo. Só que numa proporção bem maior. Por quê? Porque eu estou exposto à violência e minha cabeça não está boa. E eu vou fazer alguma coisa grave. Mas isso como uma reação a algum tipo de constrangimento ou de violência que eu passei dentro da escola. E o uso e abuso de substâncias, de drogas, né? Infelizmente, isso é outra grande realidade que a gente tem e que só vem para prejudicar e piorar todo esse cenário, certo? Então, as drogas, elas fazem o quê? Elas alteram exatamente essas coisas que eu estava mostrando a vocês. Conexões, substâncias químicas, regiões do cérebro. Então, ela vai alterando isso aí, vai alterando, e a pessoa fica cada vez mais doente, mais impulsivo. E isso é um problema de saúde muito sério. E infelizmente, vem aumentando. Né? O uso e abuso de substâncias, ele vem numa crescente. Psicologicamente, o que é que acontece com a gente? Tem uma palavra hoje muito utilizada que a gente chama de resiliência. Resiliência é a capacidade que a gente tem de se reconstruir, de se reestruturar depois de algum problema. Então, quanto maior a resiliência, mais eu consigo me reconstruir depois de um dano, certo? Então, pessoas com alta resiliência, com a rede de apoio social, familiar, com acesso a tratamento de saúde, essas pessoas dificilmente vão ter problemas graves ou problemas emocionais significativos. Por quê? Porque ela tem ela já tem uma característica de ser resiliente, ou seja, ela consegue se reerguer. E além dela conseguir se reerguer, ela tem toda uma rede de apoio que vai facilitar essa reconstrução depois de algum evento ou algum episódio. Pessoas que têm menos resiliência e uma rede de apoio menor e menos acesso a tratamentos, essas pessoas já vão desenvolver muito mais problemas. Então tem uma questão, parece até matemática, falar de saúde mental e associar com o número é meio complicado, mas é verdade. Ou seja, se eu tenho uma rede menor de apoio, eu vou ter mais pessoas doentes. Então a escola, a família tem que ter rede de apoio. Porque se não tiver rede de apoio, eu aumento a incidência dos transtornos das pessoas. Simples assim. Direto. Ou seja, se houver uma ação para que essa rede exista, eu estou prevenindo uma série de problemas que podem não vir a acontecer, exatamente porque essa rede existe. Porque a resiliência é do indivíduo. Eu não vou ter como alterar muito a resiliência em cada um. Isso você pode ajudar, obviamente pode, mas assim, é uma característica da pessoa. Tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que são menos. Então, mas a rede de apoio não. Se você tem uma rede de apoio, uma estrutura, você vai facilitar e vai melhorar as condições dessa pessoa. E uma pessoa que tem a resiliência muito baixa ou que não tem acesso a essas redes, provavelmente são as pessoas que vão desenvolver as doenças mais graves. Certo? Então aqui tem algo que a gente pode ter uma ação direta. O que a gente está fazendo agora e que outras ações que vão vir, que devem vir, elas vão criar uma rede. E essa rede pode impedir
que determinadas pessoas façam coisas extremas ou que adoeçam. Vai resolver? Nada resolve tudo, isso não existe, isso é utopia. Mas a gente faz uma parte para minimizar esses impactos. Então, de fato, é isso que tem que acontecer. Então, como eu trabalho com saúde há muito tempo, eu vejo isso acontecendo, porque quando eu atendo as pessoas e faço o histórico das pessoas, eu entendo por que ela está assim. Porque ela muitas vezes não teve essa rede de apoio, esse suporte. E aí, como é que ela vai conseguir ser resiliente se as pessoas ao lado dela não são resilientes? Ou se as pessoas não permitem ou dificultam essa reação delas? E aí vem, ó, a palavrinha doce, né? Ansiedade. Ansiedade e estresse. Quantas vezes a gente fala essa palavra no dia, hein? Se a gente botar um contador no celular de quantas vezes essas palavras forem ditas, a frequência é muito alta. Então, o Ministério da Saúde entende a ansiedade como uma reação emocional importante para o organismo que busca uma adaptação em momentos de perigo. Beleza. A grande questão é que a ansiedade e o estresse a gente entende como uma coisa ruim, mas eles não são ruins. A ansiedade e o estresse é para proteger a gente. O que é ruim? A gente ativar onde não precisa. Esse é o problema. A gente ativa a ansiedade por medos, expectativas, pensamentos, projeções, e fica moendo esse negócio na cabeça da gente, e fica ativando as reações no corpo que não precisavam, porque a situação não está acontecendo. Mas se está acontecendo na cabeça, o corpo reage. Porque o que está acontecendo aqui dentro, o corpo vai e faz. É uma conexão direta. Então, a persistência e o exagero pode provocar os transtornos psicológicos. Então, a pessoa pode adoecer. Vê só, 264 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial, têm transtorno de ansiedade. Esse número já deve estar até maior, que esse número eu acho que ele tem uns 3 anos. O Brasil tem quase 10% da população com transtorno de ansiedade. 20 milhões de pessoas. Não é sentindo ansiedade não, pessoal, é doente, é com transtorno de ansiedade. Porque se tem ansiedade, é quase todo mundo. Aí é com transtorno, a pessoa está doente. Ela tem transtorno de ansiedade. 9,3% da população. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Proporcional à população, nós somos o país que tem mais pessoas ansiosas. Isso aqui eu já expliquei, né? A questão da reação, de como o corpo reage. O que é importante entender? O perigo, ele pode ser real ou pode ser imaginário. Certo? O perigo é o que está na minha cabeça. Se está na minha cabeça, meu corpo reage. O nosso maior problema é antecipar e exagerar. Então, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer para a semana, a gente fica o tempo todo trazendo o futuro para o presente. Só que o futuro a gente não sabe, né? A gente imagina. Uma coisa é imaginar, outra coisa é saber. Mas quando a gente traz o futuro para o presente, e esse futuro é exagerado e é desproporcional, a gente ativa a reação de defesa. Ativando a reação de defesa, a gente fica ansioso. E aí, ativa essas regiões lá do cérebro, como eu já expliquei, os hormônios, e aí desregula tudo. Aí eu começo a ter problemas novamente. Os homens das cavernas, eles reagiam a um perigo real. Ou ele ia brigar com o outro, ou ele fugia de um predador. Então o perigo vinha, ele reagia, ou ele resolvia, ou ele morria, enfim, mas se resolvia a situação ali. Então era prático. O nosso cérebro, ele quer reagir assim, de maneira prática. Só que o que aconteceu? O tempo, o dinheiro, a família e vários outros problemas que são muito mais imaginários do que práticos. Ou seja, está muito mais dentro da cabeça da gente do que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, você está sem dinheiro. Então você vai passar o resto do mês liso. Então você vai passar o resto do mês achando ruim. E vai passar o resto do mês com um bocado de problema. E ainda vai gerar dívida para o mês que vem. Estou entendendo como é? Então, é como se você não conseguisse sair do problema.
Esse cara aqui brigou com esse, um dos dois ganhou. O vencedor seguiu e o outro foi-se embora, machucado. Pronto, encerrou. A gente não passa o mês todinho, como o exemplo que eu dei. Esse é o problema da nossa situação atual. A gente não se desliga mais. E aí o corpo tem que reagir, porque não é perigoso. O cérebro não está entendendo como perigo, então o organismo tem que reagir. Essas são as doenças, os transtornos de ansiedade, de acordo com o DSM-5. O DSM é um diagnóstico estatístico de saúde mental, feito pela APA, Sociedade Psiquiátrica Americana. E essas doenças aqui são doenças da ansiedade. O famoso transtorno do pânico, você tem crise do pânico, que acha que vai morrer, o coração vai estourar, você vai enlouquecer. Agorafobia, quando você passa a ficar isolado dentro de casa, você não quer mais sair porque você está com medo de que se você sair possa acontecer alguma coisa, aí você fica isolado e fica cada vez mais dentro de casa. E tendo crise de ansiedade e passando mal. Fobia específica, medo de elevador, medo de dirigir, medo de avião, medo de barata, e aí vai. Qualquer medo específico a gente chama de fobia específica. Ansiedade social ou fobia social, medo de falar em público, medo de interagir com as pessoas, medo de ligar para alguém, medo de se comunicar. Ansiedade generalizada, essa pessoa se preocupa o tempo todo, ela não para de se preocupar, ela tem um padrão de preocupação. Tanto é que essas pessoas, elas são identificadas facilmente pelos amigos e os colegas, porque ela sempre está com preocupação. E se ela não estiver preocupada, ela se preocupa porque não está preocupada. É sério. Poxa, peraí, está tudo tranquilo, peraí, não pode ser assim. Tem alguma coisa errada. Então ela se preocupa quando não tem preocupação. Aí volta a se preocupar, né? Porque aí fica dentro de um padrão regular. A gente fica brincando assim, mas imagina a pessoa passar o dia todinho com a cabeça desse jeito. É complicado, viu? E ansiedade de separação, isso aqui é um transtorno na infância, são crianças que não conseguem se desligar dos pais, em momento nenhum. Eles se desesperam, eles choram, eles ficam como se estivessem numa situação de perigo muito intenso, certo? Então, isso são transtornos de ansiedade. Tem ainda outros transtornos que não estão mais classificados aqui, como o TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que têm rituais e ritualizam, um é com limpeza, o outro é com simetria, enfim, tem várias formas de ritualizar. Tem transtorno de estresse pós-traumático, é quando você vive alguma violência, o seu cérebro fica repetindo aquela violência, você fica tendo aquelas reações intensas várias vezes. Isso é outro problema grave. Enfim, se até o pessoal de saúde brinca, que diz assim, que daqui a pouco todo mundo vai se enquadrar em algum transtorno, porque tem transtorno para tudo hoje. Então todo mundo vai ter algum tipo de diagnóstico. Enfim, isso é meio que um exagero, mas a quantidade de transtorno que existe hoje é impressionante. Então tudo tem a ver com algum tipo de transtorno. Então a gente também tem que ter cuidado para também não ficar diagnosticando e também achando que tudo é um transtorno. Muitas vezes não é um transtorno, é porque a pessoa não está funcionando bem e ela precisa de mudar alguns hábitos e comportamentos. Outra palavra doce aqui, ó. Essa referência é bem antiga porque esse cara estudava o estresse desde em 56. Isso é uma grande referência do estresse, ele é citado porque tem estudos clássicos, ele definiu o que era estresse, níveis de estresse, etc, etc. 56 se estuda isso. E se sabe o que é e a gente ainda não conseguiu resolver, a coisa só está piorando. Então o estresse é quando o organismo ele começa a reagir tentando se adaptar e não consegue. Um exemplo que eu dou muito é você pegar uma caneta, você vai botando, gerando uma força na caneta e chega lá naquela parte. Esse é o estresse. O corpo ele suporta até um certo momento. Depois de um certo momento ele parte. Então se você pegar uma caneta e fizer isso, ela vai quebrar. Por quê? Porque ela suporta até uma certa energia. A partir daí ela não suporta mais, ela rompe. O estresse é isso, é quando a gente rompe a nossa capacidade de se adaptar. Aí tem essas besteirinhas aqui, ó, mudança de apetite, dor de cabeça, baixa imunidade, tensão muscular, queda de cabelo, cansaço constante, dificuldade de dormir, gastrite, tontura, alergias. Tudo isso aqui são sintomas associados ao estresse.
Então, o corpo não funciona mais direito. Quando a gente não consegue lidar com problemas, estresse. Quando a gente não suporta a pressão, estresse. Quando a gente... uma coisa pequena fica muito grande por conta do estresse. Quando eu estou esgotado, cansado, estresse. Quando eu perco a capacidade de me adaptar, estresse. Então, o estresse virou uma coisa banal. Tudo é estresse. E a gente se acostuma, pessoal, a pensar esse é o grande problema da gente. A gente se acostuma a pensar assim. A gente se acostuma a achar que isso é normal, que é assim mesmo. Eu sou estressado. Eu sou estressada, né? Assim, eu sou desse jeito. Você já se classifica. Então, se você é estressado, como é que você vai relaxar? Então, você está o tempo todo estressado. E aí vira aquela história, faz um loop, vira um hábito, vira uma prática, os neurônios se adaptam, o cérebro reage assim e você vive desse jeito. Até um dia que não suportar mais, adoecer de um problema grave, procurar um tratamento. Muitas vezes a pessoa não precisa nem de tratamento, precisa só de mudar alguns hábitos de vida. Mas não muda, vai acumulando, depois estoura de uma doença. Só que o estresse, ele tem os dois lados. Tem o destresse e o estresse. Isso quer dizer o quê? O estresse é necessário, pessoal. Porque se você estiver atravessando uma rua e vier um carro para bater em você, se você não se estressar, se ele tiver uma reação, o carro lhe pega. Você tem que ter essa reação para você sair do meio da rua. Você tem que ter uma reação para você enfrentar um problema, para você praticar um esporte, para você discutir com alguém, para você apresentar uma palestra, qualquer coisa, você tem que ter um nível de estresse, senão o teu corpo não reage. Você não funciona. Então o estresse não é ruim, o ruim é a maneira como a gente usa. É feito a internet é ruim? Nem é boa, nem é ruim. Você pode usar para o bem ou para o mal. A internet você pode usar... É para acordar vocês. Você pode usar uma faca para fazer uma comida, ou você pode usar uma faca para agredir uma pessoa. Então não é a faca o problema é o uso. É a mesma coisa da internet. Então está o cara lá fazendo com churrasco uma faca desse tamanho e ninguém tem medo dele. Ele está lá cortando a carne, servindo as pessoas, todo mundo achando massa. Por quê? Porque aquele contexto não há uma relação de violência. Já se você vê no meio da rua uma pessoa com uma faca na mão, você vai se assustar. É isso que é a questão. Não é a internet, não é a faca, não é a situação. É a maneira como a gente pensa e como a gente usa. Esse é o grande diferencial. Então eu preciso de ter um estresse para eu poder fazer as coisas. Mas quando ele chega a um determinado ponto, ele vira um distúrbio, ele vira uma alteração, ele vira um problema. Mas o estresse saudável, ele me dá energia para eu fazer as coisas, para eu tomar decisões, para eu praticar esporte, para eu enfrentar uma discussão com alguém, para eu resolver um problema, e assim sucessivamente. Então o que é que a gente faz? Vamos começar a pensar um pouquinho o que é que a gente pode fazer, né? A gente já viu muito problema, então vamos pensar o que é que a gente pode fazer. Tudo que tem a ver com a mente tem a ver com hábitos, tem a ver com práticas. Então eu tenho práticas que pioram minha saúde mental, ou eu posso ter práticas que melhoram minha saúde mental. Só que a gente gosta de resultados fáceis e rápidos. Tomar um comprimido, acessar uma rede social, pedir para alguém resolver o problema para mim. Então, não tem outra maneira de você se tornar mais saudável mentalmente se você não for protagonista da sua vida. Se você não faz isso, não tem como você tomar uma pílula, de qualquer ela que seja, e ela deixe você uma pessoa saudável. Os remédios que se usam em tratamento são para ajudar a pessoa a mudar. Só que muitas vezes esses remédios são usados como a solução. Como eu disse, a pessoa só dorme se tomar o remédio para dormir. Beleza, ela está precisando, está doente, ok. Porém, ela faz isso todas as noites. Então como é que ela vai mudar? Se toda noite ela toma um remédio para dormir. Então ela não vai mudar nunca, porque toda noite ela vai continuar tomando remédio. Só que vai ter um problema, o corpo fica tolerante. Ela tem que aumentar a dose. Aí depois tem que aumentar de novo. Aí depois tem que trocar ou inserir outro. E aí vira um novo loop, entendeu? Se eu não mudar meu hábito, se eu não tomar uma atitude, a coisa não sai. Certo? O que é que está causando esse estresse?
Eu tenho que identificar isso. Existem técnicas de manejo de estresse, eu vou mostrar algumas. Estratégia de resolução de problema. Por exemplo, resolução de problema. Tem uma coisa super simples, que se a gente fizer, já ajuda muita gente. Você está diante de um problema, veja as vantagens e as desvantagens de você agir de uma maneira A e agir de uma maneira B. Veja as consequências de você agir de uma maneira A e veja as consequências de você agir de uma maneira B. Se você fizer isso, você já encaminha e aumenta a probabilidade de você ter uma atitude melhor. Simples assim. Olhar os dois lados, vantagem e desvantagem, e olhar as consequências. Isso já ajuda você a manejar o estresse. Todo mundo tem que ter alguma coisa que faça sentido. Seja família, seja religião, seja o conhecimento, seja a prática esportiva, seja a amizade, enfim, a gente tem que ter coisas significativas para a gente. O conjunto de tudo isso. Se a gente não tiver, a gente não se mobiliza, certo? Para fazer. A gente precisa aprender coisas novas, porque assim, quando a gente aprende uma coisa, o cérebro padroniza, é feito dirigir. Quando você começa a aprender a dirigir, você se concentra na marcha, pisar na embreagem, não sei o que, você fica, né, tudo ligado. Depois que você aprende, você faz isso automaticamente. Então o cérebro gasta pouquíssima energia e já faz no automático. Então aquilo já não serve muito. Então você tem que aprender outra coisa. Aí você aprende uma coisa nova, você mexe com o teu cérebro e isso torna você mais saudável. Então aprender coisas novas é muito importante para a gente. Autoavaliação é interessante. Quando uma pessoa está pensando sobre ela mesma, ela é criticada. Hoje, na nossa cultura, tu está pensando o quê? Pelo amor de Deus, tu está perdendo tempo com isso. Vai-te embora fazer alguma coisa. Então, é como se você ter uma autoconsciência, uma autoavaliação fosse bobagem. Fosse algo dispensável. E, ao contrário, isso é algo essencial para a gente funcionar de maneira saudável. Atividade física e esportiva é muito importante, porque mexe com a circulação sanguínea, mexe com neurotransmissores, mexe com socialização, mexe com a saúde física, então isso mexe muito com a cabeça e com a saúde da gente. Respiração diafragmática, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês treinarem. E comunicação assertiva, eu vou mostrar também daqui a pouco. Então, respirar. Uma das coisas mais essenciais que a gente tem que fazer na vida é respirar. E a gente faz, a maioria das pessoas fazem isso de maneira errada, sabia? Que a gente respira errado? Quando a gente respira com o peito, essa respiração está errada. Porque a respiração deve ser feita com o diafragma, que está aqui debaixo das costelas da gente. Como está nessa imagem aqui, ó. É como se o ar enchesse a barriga e o ar esvaziasse a barriga. A gente sabe que está no pulmão, óbvio. Mas o movimento é aqui, porque esse movimento aqui, ele facilita o processo de respiração do nosso pulmão. E outra coisa, quando eu estou respirando dessa maneira, o meu cérebro recebe informações de que está tudo bem, eu estou tranquilo. Porque quando eu estou estressado, com medo, ansioso, eu não respiro dessa maneira. Eu respiro aquela respiração forte, ofegante, puxando com o peito. Então, essa respiração diz para o meu cérebro que tem um problema. Então, quando eu inverto esse processo e faço uma respiração dessa forma, vocês podem treinar e até se habituar a ela, eu estou dando informações para a minha cabeça que as coisas estão mais tranquilas. Inclusive, pessoal, a gente no consultório, a gente ensina aos pacientes que têm transtorno de ansiedade a fazer esse tipo de respiração. E quando ele aprende isso direitinho, isso pode impedir que ele tenha uma crise de pânico. O simples fato dele respirar pode impedir que uma crise de pânico se instale. Porque para uma crise de pânico se instalar, eu tenho que fazer eu tenho que respirar assim. Se eu não respirar assim, ela não se instala. Ah, é simples assim? Não, tem todo um processo envolvido. Mas você entender que um único ato pode impedir que uma pessoa tenha uma crise de pânico. Então, se você estiver diante de uma situação com um aluno, com um parente, com um amigo, qualquer pessoa que você esteja envolvido, essa pessoa esteja muito ansiosa ou tendo uma crise, o ponto-chave que você precisa conversar com ela é que ela respire mais devagar. Começa por aí. Se ela respirar mais devagar, ela já vai dar um grande passo. E se ela conseguir respirar como está sendo feita essa imagem, a crise dela vai baixar e ela vai conseguir se reestruturar. E uma crise de ansiedade dura
segundos ou pouquíssimos minutos. Ela não dura muito tempo. Então a gente tem um medo muito grande, mas para uma coisa que vai passar. Você não tem uma crise de ansiedade, ela fica com você não. Ela dá e ela passa. Só que o desconforto é tão grande, o medo é tão grande, que você se desespera e fica fazendo coisas que não deveria fazer, e aí a crise não para. Na verdade é isso que acontece com a gente. Então você precisa de respirar. Então essa é a respiração que vai ajudar as pessoas a ficarem mais relaxadas e vai fazer com que a respiração seja normal, digamos assim. Já viram um bebezinho respirando? Quem tem filho, ou quem tem interação com criança, o bebezinho respira com a barriga o tempo todo. Aquela barriguinha dele, subindo e descendo, subindo e descendo. Por quê? Porque ele não aprendeu a se estressar ainda. Esse é o problema. Aí o danadinho cresce, aprende a se estressar e passa a respirar com o peito. Aí ativando o ciclo e tudo isso que eu tenho dito para vocês. Então tá aqui. Técnica eficaz. Tem estudos, pessoal. Pronto, na USP de São Paulo, fizeram um estudo com relação à pressão arterial. Pessoas pré-hipertensas, que tinham pressão ali entre 13 e 14, usaram medicações durante 6 meses. Um grupo. E o outro grupo fez técnicas de respiração e de relaxamento durante 6 meses. Os dois grupos, o resultado foi igual. Todos os dois grupos baixaram a pressão arterial. Vê só, isso é um estudo da USP de São Paulo, que foi feito com um grupo e mediram cada passozinho desse. Isso não é uma coisa que eu estou dizendo para vocês, não. Isso foi comprovado. Agora, uma pessoa que tem uma pressão alta vai deixar de tomar o remédio, fazer a respiração ficar bom. Não, não é assim. Essas pessoas tinham, no máximo, 14 por alguma coisa, 13, 14 no ponto máximo de pressão. Não eram pessoas com 18, com 20. Então, assim, tem esses cuidados também, para também não prejudicar o indivíduo. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que o efeito foi o mesmo. Essas pessoas que submeteram às técnicas de relaxamento, quando comparado a quem tomou o remédio, todas as duas baixaram a pressão em média para 12. Quer dizer, até nisso isso faz efeito. Porque a gente não usa. Quanto a gente tem que pagar para fazer essa respiração, hein? Gasta quanto por mês? Não gasta nada. Você simplesmente tem que fazer. Né? E às vezes a gente paga horrores com determinadas coisas que não fazem sentido e que só piora a ansiedade da gente. Essa imagem aqui, ela quer ilustrar exatamente o que eu estou falando. Ó. Práticas esportivas. Aí o que você gostar, o que você se interessar, cada um tem o seu mundo. Certo? É essencial para gerenciamento de ansiedade e de estresse. Um trabalho adequado. Eu digo a meus alunos, olha, se você tiver no trabalho ruim, se organize, se prepare. Não faça loucura não, mas se prepare para você ir embora. Não fica ali não. Porque você vai adoecer. Você vai ter uma vida péssima se você continuar lá. Agora, tem hora que a gente não dá, né? Porque a gente precisa, isso aí eu entendo. Então, segura o tranco, estuda, se qualifica, se prepara e vai embora. Não fique nesse lugar. Porque esse lugar vai acabar com você. E eu trabalho a vida toda, né? A gente passa a vida toda trabalhando, né? Então, se eu passar a vida toda numa situação que está acabando comigo, então vai acabar comigo. Na verdade, é isso que acontece. Então, se prepare para ir embora. Não fique não. Fique não, que o preço é muito mais caro. Rede de apoio. Foi o que eu estava falando. Eu preciso contar com as pessoas para eu poder me recuperar, porque às vezes eu não consigo sozinho. A alimentação da gente é outro ponto muito importante. E a gente sabe o que é que presta e o que é que não presta. A gente sabe. Então vamos comer mais o que presta e menos o que não presta. Pelo menos isso, para a gente dar uma equilibrada nisso aí. Família, amigos, né? Lazer, conhecimento, leitura, estudo, aprimoramento. Essas ações que a gente pode fazer no dia a dia vai interferir nisso aqui, ó, diretamente. Só que a gente não tem paciência, não tem saco, não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo, aí não faz. Então pronto, vai adoecer. Não tem outro jeito, infelizmente. E a gente que trabalha com psicoterapia, por exemplo, a psicoterapia ela é um tratamento que a pessoa que faz, a gente orienta, mas quem faz é o paciente. Aí ele não quer fazer, se ele não quer fazer, não tem como, não tem o que fazer por ele. Para ele melhorar, ele tem que mudar hábitos, ele tem que mudar a forma de pensar, ele tem que mudar o estilo de vida. Se ele não mudar, não adianta, ele não vai melhorar. E eu digo isso abertamente, como eu estou falando para vocês. Por quê? Porque é assim que o trabalho funciona. Então não adianta, não cai do céu, um remédio não vai resolver, não é assim.
Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, a gente tem que fazer a parte da gente. A assertividade é um comportamento no qual eu me expresso de maneira clara, objetiva, eu respeito os outros e me faço respeitar. Aí eu sou assertivo. O impacto da assertividade é impressionante na saúde da gente. Tem muitas pesquisas mostrando que só pelo fato de você ser assertivo, você adoece menos do que os outros. A pessoa assertiva adoece menos do que os outros. Porque ela é assertiva, independente de qualquer outro fator genético e ambiental. Por quê? Porque o assertivo se estressa menos, ele é mais seguro e ele é mais proativo. Existem comportamentos passivos e comportamentos agressivos. Passivo é quando eu baixo a cabeça e aceito tudo, e agressivo é quando eu sou violento e desrespeito o direito do outro. No meio desses comportamentos existe o assertivo, que é o menos comum na população. O mais comum é o passivo, depois vem o agressivo e por último o assertivo. Então esse comportamento assertivo, ele diminui o estresse, ele facilita você lidar com conflitos, ele aumenta a sua credibilidade, ele aumenta a maneira como você lida com as pessoas, ele melhora a sua saúde mental e melhora os seus relacionamentos. Só isso. Tem treinamento, tem técnicas, tem procedimentos que você faz e você, quando melhora a assertividade, você vai por esse caminho aqui. É mágico? Não, nada é mágico, isso é prático, você tem que praticar. Você só aprende a ser assertivo agindo assertivamente com as pessoas. Aí tem gente que vai achar ruim, porque você vai dizer um não, que você vai se posicionar, vai dizer que você mudou, que você não era assim e agora está fazendo isso, não sei por quê. E aí vai. Quantas relações são assim, ó, passivo, agressivo? Um é agressivo, o outro é passivo, é a tampa e a panela. Um quer uma pessoa para decidir por ela e o outro quer uma pessoa para mandar. Aí não é só de casamento não, viu pessoal? Qualquer tipo de relação, de amizade, de trabalho, de relacionamento íntimo, de irmãos, enfim. Então essa relação ela é danosa, os dois estão se prejudicando. E o assertivo se dá bem com o outro assertivo. Ele não se dá bem com o agressivo, porque ele não aceita a agressão, e ele não se dá bem com o passivo, porque ele não vai escolher pelo outro. Então quando eu aumento o meu nível de assertividade, eu causo esse esquemazinho aqui, ó. Não é mágico não, isso acontece mesmo. Então eu preciso aprender a pensar de maneira saudável. Eu tenho um problema, eu tenho que processar esse problema e tenho que ter alguma ideia, tenho que fazer alguma coisa. Em vez de desesperar e sair correndo feito um louco e achando que o mundo vai se acabar. Tem problemas que são mais fáceis e tem problemas que são mais difíceis, óbvio. Mas eu preciso me acostumar a funcionar desse jeito. E outro efeito danoso e outro transtorno muito grave que a violência provoca é a famosa depressão. Né? Eu vou acelerar um pouquinho, né? Que hora a ração? A depressão ela é uma doença, certo? É um transtorno. Então as pessoas que estão com depressão, elas não estão com frescura, nem com preguiça, nem sacaneando você. Elas estão doentes. E é uma doença muito séria que mata. A depressão mata, em casos mais graves. Tristeza recorrente, persistente. A pessoa deixa de sentir prazer nas coisas. As coisas que gostava de fazer, ela não faz mais. Ela não tem mais graça nas coisas que ela fazia. E pode incapacitar as pessoas na atividade diária, como trabalhar, socializar e fazer a própria higiene e até comer. Tem pessoas que estão no nível de depressão tão alto que elas têm que tomar determinados nutrientes, senão elas vão morrer de fome. É um negócio maluco, é um negócio extremo, mas acontece. Então a pessoa morre de fome, porque ela não come, ela não levanta de uma cama. Claro que são os quadros extremos, mas pode chegar a esse nível. Como eu já tenho explicado, não vou me detalhar muito aqui, mas tem fatores biológicos e ambientais, existem predisposições genéticas que aumentam a chance de depressão, e existe uma série de hábitos e comportamentos que eu vivo, que eu passo na minha vida, que vão aumentar a chance de depressão, como por exemplo, conflitos entre os pais, familiares, perda de entes queridos, problemas financeiros, estilo de vida, abuso de substância, tudo isso aumenta a probabilidade de você ter depressão, por exemplo. E aquele esqueminha que eu já mostrei, né?
DNA, cérebro, conexões, e a depressão, ela está na cabeça, mas a cabeça está no corpo. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso essa imagem aqui, o corpo da gente sente o que está na cabeça. Porque até o dedinho do pé da gente tem nervos, tem neurônios. E esses neurônios são comandados pelo cérebro. Então o corpo inteiro sente. A angústia, que é muito relatada, é uma sensação muito ruim, que diz que tem no peito uma angústia, uma sensação muito de pressão, de desconforto. A pessoa sente fisicamente isso. Isso é um fator psicológico, mas ela sente no corpo. Ó, isso aqui seria um neurônio normal, isso aqui seria um neurônio com depressão. Essas setinhas são neurotransmissores. No caso aqui mais específico, a serotonina, que dá sensação de bem-estar, energia, motivação, por exemplo. Aí o nível normal seria esse, a pessoa está assim, ó. É como se você tirasse a gasolina do carro. Como é que o carro vai andar? E aí, inúmeros sintomas: perda de energia, do apetite, problema no sono, estresse, ansiedade, concentração, sensação de que não vale nada, suicídio, perda de interesse sexual, cansaço, problemas no sistema digestivo, respiratório, pele. Então, são muitos sintomas que estão totalmente associados à depressão. Por isso que eu disse, né? O cérebro está aqui, mas o corpo todinho está ligado a ele. Então, está funcionando ruim aqui, o corpo vai reclamar, o corpo vai sentir. O Aaron Beck é um pesquisador muito importante dessa área de depressão, e ele entendeu o seguinte: quando a pessoa está depressiva, a imagem dela mesma, do mundo e do futuro está distorcida para o negativo. Então eu tenho sempre a tendência de me ver, de ver as pessoas e de ver o futuro de maneira pessimista. E essa forma de enxergar assim vai fazer com que eu fique ativando esses pensamentos o tempo todo, e eu fique depressivo e eu adoeça. Por exemplo, eu entendo que eu sou incapaz. Se eu sou incapaz, eu não vou conseguir passar na entrevista, e eu não vou conseguir, por exemplo, assim, eu me sinto incapaz, então eu fico imaginando que quando eu for fazer a entrevista eu não vou passar, certo? Aí, quando eu vou para a entrevista, eu vou entendendo que eu não vou conseguir. Por quê? Porque por trás disso existe essa crença de que a pessoa é incapaz. A cabeça da gente, ela funciona assim, ó, como quando você está com depressão, como se você olhasse dentro de um túnel. Você olha aqui e tudo que está aqui fora você não enxerga. Você só enxerga esse ponto aqui, ó. Então, por exemplo, ninguém gosta de mim. Tudo que eu faço dá errado, não tenho força, sou incapaz. Então, esse tipo de pensamento são pensamentos distorcidos. São pensamentos que não são realistas, mas eu estou pensando assim porque eu estou acreditando que as coisas são desse jeito. Mas existem alternativas, que eu posso pensar de maneira diferente e posso aprender a fazer isso. Não é pensar positivo não, viu, pessoal? Pensar positivo também pode ser uma armadilha, porque eu posso pensar positivo e não acontecer o que eu pensei. Então, eu tenho que pensar de maneira realista. Existem pessoas que gostam de mim e algumas que não gostam. Não é que todo mundo goste ou que ninguém goste. Existem as duas coisas. Então eu tenho que ser realista. Então eu vou me aproximar de quem gosta e me afastar de quem não gosta. Ah, mas é simples. É simples, mas para quem está doente não é. Certo? Mas é exatamente isso que acontece. Então eu tenho que ter um pensamento realista. Não é otimista, e sim realista. Tem coisas que eu vou fazer que vai dar certo, tem coisas que eu vou fazer que eu vou errar. Quando eu errar, eu tenho que aprender a aprimorar. E quando eu acertar, eu comemoro. Aí eu tenho que ficar fazendo esse tipo de diferença. Como se fosse navegar em outra perspectiva. E aí, de novo, né? E aí, diante de tudo isso, o que é que a gente faz? Não é muito diferente do que eu falei com a ansiedade, não. Certo? Existem tratamentos eficazes com comprovação científica, tanto medicamentoso como terapêutico. Não se trata da depressão só com remédio. E se a depressão for de moderada a grave, também não deve ser só com psicoterapia. Certo? Então, o tratamento da depressão envolve tanto medicação como envolve psicoterapia.
A maioria das vezes são antidepressivos e existem outras medicações também que devem ser prescritas por especialistas. Os mais comuns são psiquiatras, existem outros também, mas essa medicação deve ser prescrita e acompanhada por um especialista. Nunca pode ser tomada por conta própria. Você não vai saber o que fazer, você não vai saber como tomar, você não vai saber qual tomar. Inclusive essas medicações, elas têm uma característica muito particular. Às vezes um remédio dá certo para uma pessoa e não dá para outra. É o mesmo remédio, mas a pessoa é diferente, porque é o cérebro da pessoa. Então, o médico tem que ver isso e saber, ele, pela experiência dele, ele vai saber conduzir e fazer as alterações adequadas. A terapia cognitivo-comportamental é a terapia que tem mais evidências de resultados com depressão, por exemplo. Depressão e ansiedade. Ela tem mais evidência científica de que ela é mais eficaz. Então, é a terapia indicada para esse tipo de problema. E aí você trabalha com um aspecto global da vida dessa pessoa. Desde esses pensamentos, como eu citei aqui, a estilo de vida, hábitos, práticas, relações interpessoais, etc, etc, etc. E o ponto-chave, pessoal, a gente tem que falar, sabe? Se eu tivesse que deixar um recado aqui para todo mundo, e que esse recado servisse para a saúde das pessoas, é falar. Não é falar porque eu tenho que falar e qualquer coisa, não é falar no sentido de se expressar. Se eu não estou bem, eu preciso de que as pessoas saibam disso, porque senão ninguém vai fazer nada por mim. E talvez eu também não consiga fazer. Então eu preciso me expressar, eu preciso falar. E eu preciso falar para alguém que possa ouvir. Então, aqui no IF tem alguns canais que você pode recorrer. E não pode, deve, até diria assim. Então, se você está precisando, recorra. Porque você vai ter alguém para ouvir e alguém para articular alguma coisa que possa ajudar você. A instituição de educação, ela não faz psicoterapia, ela não faz tratamento medicamentoso, não é o papel da escola. Mas a escola tem a obrigação de fazer a conexão com quem faz. Então você vai ter suporte, você vai ter apoio. Então procure isso, certo? Como está gravado, você depois faz um print, anota e entra em contato. Entendeu? Porque se você não falar, nada vai mudar. Se você baixar a cabeça, vai continuar acontecendo o que estava acontecendo antes. Então, o falar, o se expressar, o botar para fora é o ponto-chave. Ah, mas eu não consigo. Então tá certo, não bota para fora não, deixa para fazer com um profissional, mas procura ajuda. Ah, eu não quero falar, mas eu estou precisando. Então procura ajuda, essa ajuda vai encaminhar você, e aí com um profissional experiente, usando estratégia, você vai conseguir falar com ele. Então quando você não consegue falar o que você está sentindo, beleza, não fale não, mas diga que está precisando da ajuda, e aí você vai ter esse encaminhamento. Entenderam? Então esse é um caminho coerente. Se você conseguir falar e botar para fora, ótimo, porque já vai ser bom para você. Mas se não conseguir, busca ajuda, e essa ajuda encaminha você. E aí, para a gente chegar nas nossas conclusões, a gente tem que entender que as mudanças, elas são graduais. A gente não nasce e sai correndo e falando, né? Não é assim, né? A gente nasce, passa todo um tempo se alimentando, só chorando, chora, faz cocô e dorme, né? Basicamente o bebezinho funciona assim. Depois ele começa a balbuciar alguma coisa, depois começa a engatear, depois começa a andar, depois começa a falar, depois vai para a escola, e aí vai se desenvolvendo. Então, para a gente ficar bem diante de um problema sério, a gente também não vai conseguir isso de uma hora para outra. A paciência, eu não aguento mais as pessoas dizerem que eu tenho que ter paciência, eu não tenho mais paciência para ouvir isso. Beleza, mas você tem que entender o seguinte, se você não mudar, você não vai alterar a sua saúde. Então, quando você está diante de profissionais, eles sabem quais são os níveis e os momentos adequados para cada mudança. Então, não adianta eu querer estar aqui e botar a perna aqui. Ou eu vou cair ou ela não vai alcançar. Então, eu tenho que ir de um por um. Esse é o ponto-chave. Certo? Então, gradualmente, eu vou fazendo esse movimento para conseguir chegar onde eu preciso. E aí, muitas vezes, eu não consigo fazer isso só. Essa é que eu estou insistindo. Se não consegue fazer só, você vai precisar de uma rede para ajudá-la a fazer isso. Aí, de novo, começa com coisas simples. Começa a forrar a cama de casa. Em vez de jogar a camisa no chão, botar dentro do guarda-roupa ou no cesto de roupa.
sei lá, lavar um prato, fazer uma comida. Em vez de ficar dentro do quarto deitado, vai para a sala e fica sentado, já faz uma diferença. Porque às vezes a pessoa não consegue mesmo, ela não consegue nem sair da cama. Então tem pacientes que a gente pede simplesmente, ao invés dele passar o dia assistindo televisão na cama, ele passa o dia assistindo televisão no sofá. Porque o sofá vai ter mais estímulo para ele. Primeiro, ele não vai estar deitado. E segundo, vez quando passa alguém, ele vai ter uma janela, uma varanda, uma porta, que vai se abrir, que vai fechar, e vai ter uma circulação de vento melhor. Então assim, eu já começo a alterar com coisas simples. Entendeu? Então eu começo devagarzinho em casa, com coisas simples, para pessoas que estão com quadros mais graves. Como eu estou mostrando aqui, ó, arruma a tua cama. Aí eu me acordei 8 horas. E como foi tua manhã? Não, eu fiz alguma coisa, era às 11. E entre 8 e 11, você fez o quê? Eu fiquei deitado. Então, se eu fiquei deitado, eu não acordei de fato, né? Eu estou ali dentro do mesmo ciclo. Então, quando eu acordar, eu preciso levantar. Para eu poder quebrar aquele esquema que eu estava funcionando. E aí, ó, tomar um banho, cortar a unha, escovar o dente, fazer coisas básicas que as pessoas muitas vezes nem conseguem fazer isso. A higiene pessoal. Aí cozinhar, entrar em contato com pessoas, interagir com coisas importantes, pessoas importantes, enfim, qualquer situação que tenha algum significado. Então, se você consegue fazer isso sem um suporte, faça. Se você não consegue, procure. Por quê? Porque aqueles quadros que eu falei lá no começo, das alterações do cérebro, tal, isso vai fazer com que aumente a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma depressão, por exemplo. Então, para que eu não desenvolva, eu tenho que estar ativo, e algumas pessoas, por fatores genéticos e por outras condições, precisam realmente de tratamento, de tomar medicações e de fazer psicoterapia. E outras não, elas precisam de mudar de hábitos. Então, cada um tem que ver aonde está a sua condição e fazer a sua parte. Porque se não fizer, não há a mudança. A mudança ela não vem porque eu quero, ela vem porque eu faço. Aí de novo, essa danadinha aqui, ó, ela serve para todos os estados emocionais. Ela melhora o funcionamento do cérebro de uma pessoa depressiva, de uma pessoa com ansiedade, de uma pessoa com toque, de uma pessoa com qualquer outro quadro psicológico. Aí claro que você tem que saber adequar a cada situação. Porque, por exemplo, uma pessoa com toque tem dificuldade de fazer esse tipo de respiração, mas ela pode aprender. Enfim, então, fazer a respiração diafragmática é essencial para a saúde da gente. Outro recado importante, fique com isso na cabeça. E treinem, aprendam. E fazer algum tipo de relaxamento. Aí eu sei que é um pouquinho mais complicado para muita gente, mas você for na mesma lógica aqui da escada, você começa com 2 minutos, 1 minuto, passa para 3, 4, 5, 10, aí você vai evoluindo. Então comece devagar, comece aos poucos, mas faça. E outra coisa que a gente também está muito mal acostumado, vê só, a gente está almoçando com o telefone catucando e lendo a mensagem. Então a gente não sabe nem o que está comendo. A gente não sabe nem que gosto aquilo tem. A gente está no automático. Não é assim? Muitas vezes a gente faz isso. Aí eu não estou almoçando de verdade, eu estou simplesmente enchendo o tanque de gasolina. Não tem significado nenhum aquilo. Então se a comida estava boa, estava ruim a comida. Nem sei. Eu comi. Então quando a gente está fazendo uma coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente está realizando. Se eu estou almoçando, eu tenho que almoçar. Eu tenho que sentir o gosto da comida, eu tenho que mastigar a comida bem, eu tenho que interagir com aquele momento. Se eu estou praticando o esporte, eu tenho que praticar o esporte. Se eu estou escrevendo, eu tenho que escrever. Se eu estou dormindo, eu tenho que dormir. Ou seja, eu começo a fazer uma coisa misturado com outra, e daqui a pouco eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E a tecnologia evoluiu, e eu sempre digo, não adianta brigar com a tecnologia que você perde, porque ela sempre vai avançar e não tem como. Porque quem não tinha celular no passado, hoje tem. E quem não tem hoje, vai ter que ter no futuro. Salvo pequenas exceções. Porque você precisa, não é porque você quer ficar conectado, não. Porque simplesmente você precisa. Então, assim, separe os momentos, não fique escravo do celular, da rede social, de qualquer coisa que seja. Faça uma coisa por vez. Quando você está fazendo alguma coisa, você tem que realmente fazer o que você está fazendo.
Porque quando você não faz, seu cérebro fica ativando aquelas defesas todinha que eu já expliquei e fica entrando em ansiedade e estresse. E pronto, e é assim que acontece. De novo, ó, mesma imagem. Porque isso aqui é essencial. Não adianta, ou eu mudo o hábito, ou eu não mudo minha vida. Não tem mágica. Nós somos o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Nós somos isso aqui. Então, quando a gente tem atitudes, comportamentos, iniciativas, a gente toma decisões, a gente passa a ser uma pessoa assim. Quando a gente não faz, a gente passa a ser uma pessoa que não faz isso. E não tem outro jeito. É assim que o ser humano funciona. Porque é assim que nós fomos projetados, que a gente se desenvolveu. Então, quer mudar, comece pelas pequenas coisas, pelas coisas mais fáceis e as coisas mais simples. Uma pessoa quer poupar, mas ela só consegue poupar R$20 no mês. Então poupe. Mas R$20 daqui a 5 anos não vai dar quase nada. Mas você está desenvolvendo um comportamento. Quando você puder botar 50, você bota 50. Se você puder botar 100, você bota 100. Se você puder botar 5 mil, que tomara que isso aconteça, você coloca os 5 mil. Então você aprendeu, você desenvolveu uma estratégia. Não, mas 20 não vale nada, então não vou fazer. Então você não aprende. Entendeu? Então é assim que a gente deve funcionar. Construindo uma conduta que seja saudável. E, para fechar a ideia, é isso aqui, ó. O que a gente é de fato é o que a gente acredita, é o que a gente pensa. O que está dentro da cabeça é o que vale. Não adianta eu ter uma coisa externa, mas eu não acredito naquilo. Seja em qualquer expectativa que você tenha. Então, se eu consigo projetar algo, o que eu projeto na minha cabeça é aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu vou sentir. No fundo, a gente faz o que a gente quer, o que a gente tem interesse, não é assim? Pode olhar o comportamento da gente. A gente vai sempre para onde a gente quer. A gente só não vai quando a gente não consegue. Porque se a gente conseguir, a gente vai. É assim que nós somos. Então, a gente tem que querer coisas saudáveis e tem que fazer coisas saudáveis para a gente ficar saudável. Então, assim, a ideia geral é entender que temos um cérebro, esse cérebro funciona de uma maneira, e uma série de problemas vai alterar essa dinâmica. Essa dinâmica alterada vai alterar comportamentos e a maneira de entender as coisas, e para algumas pessoas vai adoecer. E se a gente não fizer o que eu falei nesses últimos minutos, isso vai se consolidar e a gente vai levar isso para a vida. Então, nós educadores, professores, os alunos, todo mundo tem a sua parcela. Então, cada um faça a sua parte, e quem puder apoiar, quem conhecer alguém que está precisando, ou que está percebendo que não está legal, chega junto, troca uma ideia, não desrespeita a pessoa não invada a privacidade da pessoa, mas se mostre que você está ali, comunique para alguém, tente fazer alguma coisa, porque é assim que a gente vai poder mudar a situação. É uma rede positiva, uma rede colaborativa. Então, se eu fizer algo por alguém, esse alguém melhorar, pode fazer algo por outra pessoa e assim sucessivamente. Não é criar uma corrente, aquele negócio, aqueles filmes ou livro de autoajuda, não é bem isso não, é uma questão prática. Se eu percebo que na minha sala de aula tem alguém que está sempre com um comportamento específico, aquele comportamento eu vejo que não é legal, por que eu não vou perguntar a ele o que é que está acontecendo? É por aí, entendeu? Um colega, um amigo, um familiar, então a gente tem também responsabilidade. Se a gente não atuar, não sei se a coisa vai mudar, porque tem pessoas que conseguem e tem pessoas que precisam de apoio. Todo mundo consegue. Por quê? Porque o conseguir está relacionado ao fazer. Então, se eu faço, eu consigo. Agora, às vezes eu não consigo fazer porque eu não tenho uma rede para propiciar isso para mim. Então, eu acho que esse seria o recado principal. Beleza? Então, eu vou fechar. Agradeço a atenção de vocês e ficar aberto para perguntas.